Meus irmãos, alcançando maturidade foi o tema que nós escolhemos, porque estamos fazendo 18 anos, né? 18 anos de igreja organizada, né? Foi em 2006 que nós organizamos a igreja, e de lá para cá temos caminhado para amadurecer. Como amadurecer? Nós, pais, queremos que os nossos filhos alcancem maturidade. E para isso, tentamos ensinar a eles alguns valores, trazemos para a igreja, colocamos em boas escolas, observamos suas amizades e possíveis candidatos ao casamento. De todas as formas, ou de várias formas, tentamos ajudar os nossos filhos a alcançar a maturidade. Eu creio que Deus age da mesma forma conosco, orientando, protegendo, guiando pela mão de outras pessoas. Mas a exemplo dos nossos filhos, nem sempre tudo dá certo. Tudo dá conforme o planejado. Por quê? Porque nós precisamos aprender a obedecer, a seguir o conselho. E muitas vezes não fazemos. Parece que o que muitas vezes nos agrada não é o que Deus quer. Há outras coisas que parecem mais interessantes do que aquilo que Deus nos orienta a fazer. Eu quero convidá-los a viajarem um pouquinho na imaginação, para tornar mais vívido o texto que nós vamos ler daqui a pouco, que é um texto muito conhecido. Há dois construtores trabalhando em suas casas. Um constrói num monte alto, rochoso, muitas pedras, bela vista, difícil acesso. Dá muito trabalho cavar o alicerce ali. Levar o material até lá também. O tempo da construção é longo. Demora mais do que o esperado. O outro construtor edifica na praia. A vista é linda, o acesso é fácil, o tempo de construção é bem menor. Trabalhar na areia é bem melhor e exige menos recursos. Ele pensa: yes, acertei na mosca, olha só a casa que eu construí. Mas Jesus chamaria um de insensato e o outro de prudente. Por quê? Vejamos o que ele vê, que muitas vezes nós não vemos. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus 7, a partir do versículo 24. Eu estou na NVI, tá? Só para bater aí com o que eu estou lendo aqui. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Senhor, abençoa essa palavra que foi lida. Torna clara na nossa mente, no nosso coração. Convence-nos da verdade, de que nem sempre os caminhos mais fáceis são os melhores. Ensina-nos a seguir os teus conselhos, Senhor, a confiar que os teus conselhos são melhores do que os nossos pensamentos, que os teus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Alcançando maturidade. Para alcançar a maturidade, Jesus ensina que nunca é pelo caminho mais fácil. Ele nos fala das duas portas que conduzem a diferentes caminhos. Um largo, espaçoso, mais fácil de andar. O outro, estreito, difícil, poucos o escolhem. O detalhe é que o primeiro conduz à destruição e o segundo à vida. Qual você tem escolhido? E eu poderia ir para áreas diferentes da vida. Mas hoje eu quero concentrar em relação à igreja. Como igreja, qual caminho temos escolhido? O Senhor nos orienta a construir nossa casa, igreja, sobre a rocha. Mesmo que seja mais difícil, mesmo que demore mais. Sabe por quê? Eu vou falar 3 razões. A primeira é por causa das tempestades. É isso que o texto nos diz. A casa deve ser construída sobre a rocha por causa das tempestades. Não é porque o tempo está bom, mas é porque o tempo vai mudar. Ele sabe. Ele sabe melhor do que eu e você. O verso 25 e o verso 27 do texto que nós lemos dão essa ênfase. Quando vem a tempestade, as coisas vão ser reveladas. E elas virão. É só uma questão de tempo. Quando os anos passam, a gente percebe que as tempestades fazem parte da nossa caminhada. E especialmente da nossa maturidade. O primeiro construtor, o que construiu na rocha, não pensou só naquele momento de sol, de brisa suave, mas ele pensou que a tempestade ia chegar. Ele pensou nos dias maus. Ele se preparou cavando fundo na rocha. Certamente ele já havia enfrentado outras tempestades. O segundo estava vivendo o momento. O sol, a praia, o vento, tudo parecia perfeito, sedutor. O importante é ser feliz. Não é a expressão da hora? Ele não se preocupou com amanhã ou com as consequências de suas decisões. Quando olhamos para uma casa, não vemos o alicerce. Quando olhamos para uma igreja, não vemos o alicerce. Mas eles estão lá. E as tempestades revelarão se são bons ou ruins.
Seguir a Jesus não é só chamá-lo de Senhor. O verso logo antes desse aí, verso 21, diz isso. Mas fazer sua vontade. É isso que Jesus vem ensinando aí no Sermão do Monte. Consultar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus. É consultar esse livro, não só como o mapa do céu, como alguns já disseram, mas como um guia para vivermos aqui, para trabalharmos aqui, para amarmos aqui. Como nós sabemos quais são as igrejas de bom alicerce? As igrejas sérias, que praticam a palavra de Deus, ou aquelas que pregam apenas os benefícios que ela promete. Quando vierem as tempestades, aí saberemos. Não adianta a gente ficar tentando denegrir essa ou aquela outra. A tempestade vai mostrar. Como que elas enfrentam os seus problemas? Como lidam com acusações? O que fazem quando há necessidade de disciplinar em amor? Essas decisões são baseadas na palavra de Deus ou na reputação de pessoas, de igrejas, de instituições, de nomes? Os alicerces precisam ser bem construídos por causa das tempestades. Mas eu diria também, em segundo lugar, que os alicerces precisam ser bem construídos por causa da tempestade atual. Nós estamos no meio de uma tempestade, na verdade. Parece que não, né? Parece que está tudo bem, tudo tranquilo, a vida segue. Mas nós estamos no meio de uma tempestade no nosso país, no nosso mundo. Tempos atrás eu preguei nesse texto em um casamento. Os casamentos são um exemplo de que estamos numa tempestade. Consequências que as famílias têm sentido. Como enfrentá-las? Como as famílias enfrentam uma tempestade? Cavando fundo na prática da palavra de Deus. Eu quero só esclarecer uma coisa aqui, eu imagino que você já tenha entendido isso. Mas se você não entendeu ainda, eu quero dizer para você que a rocha do texto aqui não é Cristo. A rocha do texto aqui é a prática da palavra de Deus. É ouvir e obedecer, é andar no conselho de Deus. É viver isso. Não é só chamar Jesus de Senhor, mas é viver essa verdade. Portanto, quando uma família está enfrentando uma tempestade, eu preciso alicerçar essa família na palavra de Deus. Eu preciso alicerçar minhas convicções na palavra de Deus. Jesus disse: o que Deus uniu, juntou, jamais o homem deve separar. Separação ou divórcio não é uma opção para o Filho de Deus. No máximo, é uma exceção. Alguns a têm transformado em regra. Eu não estou feliz, vou partir para um outro relacionamento. Eu estou seguindo o meu coração, buscando a minha felicidade e não obedecer a Deus. Aquele que obedece a Deus luta para praticar a verdade de Deus, com todas as suas forças e até os últimos recursos. Muitas vezes nós nos recusamos a cavar fundo, porque dá muito trabalho. Sustentar um casamento difícil dá muito trabalho. É mais fácil cavar na areia.
ser feliz em outra praia, até que a tempestade te pegue de novo. E você perca tudo. E tenha que reconstruir. Se nós continuarmos a construindo nossa felicidade na areia, seguindo a minha vontade e não a de Deus, a casa vai cair. Mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair. A minha vontade, a sua vontade ou a de Deus? O que vai ser? A rocha da prática da palavra de Deus, do obedecer a Deus, ou a areia do que parece mais agradável, mais confortável? E quando nós pensamos em igreja, quais são as tempestades atuais? Eu vou mencionar apenas algumas aqui. Interpretações distorcidas da palavra de Deus, normalmente para atrair mais fiéis e seus recursos. Discórdias e divisões em igrejas e denominações, por causa de tradições e convicções pessoais que não refletem o amor de Deus. O grande número de pessoas sem igreja, sem compromisso, sem identidade com o corpo de Cristo. Líderes manipuladores que oprimem os membros da igreja, alguns fiéis, outros interesseiros. Falta de ensino verdadeiro, constante e fiel das Escrituras. Ensinos que se satisfazem em si mesmos e não em Deus. As tempestades que nós enfrentamos estão muitas vezes não do lado de fora, mas de dentro da igreja. Se nós não aprendermos a lidar com essas situações, a amadurecer diante dessas situações, nós vamos continuar procurando areia para construir nossa casa, nossa igreja, nossa vida. Tem uma terceira razão aqui no texto, que são os versos 28 e 29. E nós precisamos aprender a construir na rocha, na prática da palavra de Deus, porque nós somos referência. Como igreja, nós somos chamados para ser luz do mundo, e não para estarmos escondidos, e não para estarmos na multidão, e não para sermos mais um. Nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo. Depois de falar dos dois construtores, Jesus encerra o seu sermão e as multidões ficam admiradas. Por quê? Porque diferente dos outros, ele personalizava as verdades que ensinava. Eram parte da vida dele. Ele, Jesus, é a encarnação da palavra de Deus, das verdades de Deus. Ele fala do que ele vive. Diferente dos outros que citavam o rabino tal, o mestre tal, o profeta tal. Ele dizia, em verdade eu te digo. Porque ele tinha autoridade de vida para afirmar aquelas verdades. E não só fazendo citações, não é? É muito interessante quando a gente está fazendo um trabalho acadêmico, as citações dão autoridade para a nossa obra. Quando eu cito fulano de tal, as autoridades nesse assunto ou naquele assunto, parece que isso me dá autoridade no que eu vou falar. É interessante que Jesus, a autoridade vinha da vida dele.
E Ele nos chamou para ser iguais a Ele, para repetirmos o que Ele ensinou. A autoridade minha e sua não pode só vir de citações de fulano de tal. Elas precisam estar baseadas numa vida autêntica, que pratica a palavra de Deus. Isso é alicerce firme. Isso é cavar na rocha. Meus irmãos, nós fomos escolhidos para ser exemplo do que cremos e pregamos. Seus amigos, seus parentes, não estão olhando para a sua doutrina, estão olhando para a sua vida. Como você lida com sua esposa, o seu marido, seus filhos, seu trabalho, seus relacionamentos. Na verdade, nós somos vitrine. Não porque queremos aparecer, mas porque Deus nos chamou para revelar quem Ele é. Portanto, seus amigos, seus colegas, a sociedade, o mundo, os anjos e os demônios também estão olhando para você. Precisamos encarnar a palavra de Deus, vivê-la, viver mais, falar menos. Jesus nos chamou para sermos radicalmente diferentes deste mundo. Não estou falando de mudar as roupas, ou os lugares que frequentamos, ou a linguagem que usamos. Mas Deus nos chamou para sermos diferentes no amor. Por exemplo, acolhendo e cuidando, não daqueles que escolhemos, mas daqueles que Deus escolheu para amarmos, que Deus nos colocou próximos. São esses que eu preciso amar, não aqueles que eu escolho para amar, mas aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Precisamos demonstrar essa prática da palavra de Deus na alegria, num contentamento que independe de circunstâncias, um contentamento que se satisfaz na vontade de Deus, não na nossa. Precisamos demonstrar a realidade da prática da palavra de Deus na paz, num coração tranquilo e confiante em um Deus soberano que dirige e controla cada detalhe de nossas vidas. Quando o pastor Sérgio, que pregaria aqui nesse final de semana, avisou que deu problema no carro e ele passou mal com essa situação toda e ele não podia vir e que ele estava muito frustrado, e eu sei que ele passou mal porque ele é extremamente responsável. E ele disse até, é a primeira vez que eu, em cima da hora, recuso um convite ou não posso cumprir com a minha palavra. E a única coisa que eu lembrei, que veio na hora na mente para mim foi, Sérgio, Deus é soberano, inclusive sobre essa situação. Fique em paz. Deus tem propósitos para cada detalhe na nossa vida. Mas também eu podia dizer, precisamos ser exemplo na fidelidade, na bondade, na paciência, no domínio próprio. Eu citei aqui o fruto do Espírito. Alguns dos elementos do fruto do Espírito. E é quando estamos cheios do Espírito de Deus. E é interessante, o texto paralelo, né? Efésios e Colossenses, um fala de encher-se do Espírito, o outro fala de encher-se da palavra. Não guardar só textos na mente ou na memória,
mas deixar essa palavra entrar e fazer diferença na nossa prática de vida. Encarnar a palavra. Quando fazemos isso, então o Espírito de Deus assume o controle. Descansa. Deixa comigo. Hoje, eu estava de manhã aqui, foi ontem a notícia, né, de que ele não viria. Paulinho pregou ontem à noite, pastor William hoje de manhã, e eu ia pregar agora à noite aqui. E aí, já preparou? Eu falei, não, ainda não. Só o Espírito de Deus mesmo. Infelizmente eu digo isso só nesses dias, né? Nos outros dias eu fico sentado, preparando, tal. De vez em quando eu oro, Senhor, me abençoa, me ajuda, né? Mas a gente deveria sempre estar assim, né? Senhor, preciso da tua direção. Não deixa eu falar por mim mesmo. Me ensina a falar a tua palavra, tua verdade. É só assim, no exercício do fruto do Espírito, que nós faremos a diferença na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade. Assim que nós apontaremos a confiabilidade e a realidade do nosso Deus e da sua palavra. Se Deus nos mandou amar e nos sujeitarmos uns aos outros, precisamos aprender a fazer isso. Senão vamos continuar construindo na areia. Quando obedecemos, vamos aprender, por mais difícil que seja, a construir na rocha. Porque Ele mandou e eu obedeço. Que o bondoso e misericordioso Deus, que nos trouxe até aqui, continue a nos orientar nessa jornada rumo à maturidade. Mesmo que isso custe, continue cavando na rocha da prática da palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado por teus feitos, que são tantos, Senhor. Mas foi muito bom lembrar de alguns deles aqui nesses dias. Pequenos, insignificantes talvez para alguns, mas extremamente importantes e relevantes para a vida de outros. Que o Senhor nos ensine a valorizar aquilo que o Senhor está fazendo. Não na nossa vida, não o que nos beneficia, mas o que o Senhor está fazendo. Abre os nossos olhos para te ver, Senhor, para perceber a mão do Senhor guiando. Ensina-nos a viver pela tua palavra, confiados no Senhor, e não nos nossos próprios caminhos, nossa própria sabedoria. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Como o nosso coração é enganoso, Deus. Ajuda a tua igreja a andar por fé, fé na tua palavra, fé no Senhor, no Deus que se revela. E que o Senhor nos guie nessa busca por maturidade, por viver a realidade da presença do Senhor. E que a nossa vida traga honra, glória, louvor ao teu nome, como pessoas e como igreja. E que a gente jamais separe isso. Ensina-nos a viver para o Senhor, para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.